Fala comigo, colossais e colossitas, saudações rubro-negras a todos. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo do momento que você esteja assistindo este vídeo. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Bom, é o seguinte, vamos falar agora de Forpa do Nordeste. Vamos enfrentar a equipe que nos últimos anos foi a melhor equipe da região nordestina aqui. A gente tem que falar que o Fortaleza é uma das grandes potências hoje do futebol brasileiro. Não é à toa que nos últimos anos está fazendo boas campanhas. E será o nosso próximo adversário, Vitória, que vai brigar por essa liderança contra o Fortaleza. A gente vai falar um pouco sobre esse jogo. Vamos ver também as visões de ambos os técnicos, tanto Thiago Carpini pelo Vitória, quanto o Vojvoda, que também falou a respeito do confronto contra o Vitória. Eu vou trazer as falas desses técnicos também, vou trazer a minha opinião também sobre a fase de ambas as equipes. Este vídeo está completinho, é um pré-jogo, é um esquenta para esse jogaço entre os Leões, o Leão da Barra e o Lion, tá bom? Mas antes, eu só vou te pedir aquela moral, que eu sei que só você que é colossal pode me proporcionar. Por favor, fortaleça este vídeo com seu like, faça parte da nossa família se inscrevendo no canal se você não for inscrito e ative o sininho de notificações, para você não perder nenhum conteúdo como esse. Para você que não me conhece, eu sou o Lúcio, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Geração Colossal, o canal de todo torcedor do Esporte Clube Vitória. E dito todas essas coisas importantes, sem mais delongas, depois da vinheta, vamos pro vídeo. É o seguinte, meus queridos colossais, vamos direto ao ponto, porque aqui o papo é reto e não faz curva. Primeiro, vamos falar do nosso time do coração, é claro, o Vitória, que é sempre prioridade aqui no canal, né? Como é que o Vitória está se preparando? Como é que o Vitória vai para esse confronto direto contra o Fortaleza? Né? Será que o Vitória tem possibilidade de surpreender o Fortaleza lá no Castelão? Bom, vamos fazer análise, é claro, diante dos últimos jogos do Vitória, que, diga-se de passagem, o Vitória vive uma ótima fase. Dentre os clubes da Série A, é um dos melhores. É um time que está com a invencibilidade aí muito grande desde o ano passado. O Vitória está vencendo jogos, empatando alguns também, mas se nega a perder. É um time que dificilmente será batido, né? Claro que esse jogo contra o Fortaleza é um jogo aí que é diferente desses últimos jogos que o Vitória vem enfrentando. O Vitória vem enfrentando equipes, algumas sem divisões, algumas também sem expressão no futebol nacional, né? O único jogo que a gente poderia fazer uma comparação aí com o Fortaleza foi contra o nosso rival, que é um time de Série A também, e o Vitória não fez um grande jogo contra o Bahia. Então a gente pode fazer uma análise diante desse jogo. O Vitória vai se comportar com o Fortaleza da mesma forma que se comportou com o Bahia? Eu sinceramente espero que não, porque foi um jogo muito aquém do esperado. Eu acho que o Vitória jogou com o regulamento debaixo do braço, para não perder, né? Melhorou no segundo tempo, claro, mas foi um jogo que o Vitória deixou muito a desejar, né? Até atualmente o Vitória também não vem apresentando um bom futebol, mas o mais importante vem acontecendo, que são os resultados positivos. E se isso acontecer diante do Fortaleza, tá ótimo também. Inclusive, o próprio técnico Thiago Carpini falou a respeito desse jogo, falou como o Vitória está se preparando, né? Vamos ver o que ele falou a respeito do jogo entre Vitória e Fortaleza. É desafiador, né? Eu vou até tomar um pouco de cuidado para não ficar toda hora enfatizando, né, essa questão do tempo, porque é o calendário, a gente está acostumado, a gente fala porque a gente fica em alguns momentos até incomodado e revoltado por não ter tempo de trabalhar tanto e poder ajudar mais os atletas com informação e ter um time cada vez mais ajustado e organizado. Mas é o calendário, não vamos falar disso. A gente vai tentar fazer o que a gente tem feito em alguns momentos aí, né? Muito vídeo setorizado, alguns vídeos individuais,
treinamentos sem tanta intensidade, que os atletas percorram menos, em cima de pontos que a gente conhece que possam ser importantes, ser neutralizados do adversário, né? Um adversário que a gente conhece bem as características individuais e a maneira coletiva de se jogar. Então acho que a gente precisa tentar encontrar as melhores peças e as melhores alternativas para cada tempo. Eu acho que existem 2 jogos dentro do mesmo jogo, então a gente precisa entender como começa, como termina e como começa também, ou vice-versa, porque eu acho que às vezes a gente vai muito de maneira num franco, né, e o Fortaleza descansa esse final de semana, né, então ele vem de uma sequência onde ele vem treinando, trabalhando e talvez fisicamente seja um pouquinho mais inteiro por conta desse período de treinos, que é muito importante, mas isso indifere a nossa responsabilidade de fazer um grande jogo, né, e seguir bem na temporada, na competição. Vamos a partir de amanhã ver o que a gente tem de melhor, e a partir de hoje a gente começa a trabalhar em cima do Fortaleza para dar o máximo de informação para os atletas. Carpini, boa noite. Jean Oliveira. Pois é, o Vitória que poupou algumas peças, né? Ronald, que foi relacionado, mas não entrou na partida, provavelmente será o titular contra o Fortaleza. Mateuzinho, que foi poupado do jogo. Acredito que Carpini pensou nisso já, ilustrando como será para esses jogadores entrarem nessa partida contra o Fortaleza. Mateuzinho, que é muito importante para esse time do Vitória, né? O jogador que faz girar a bola no meio-campo. Ronald também ajuda muito na construção da jogada. Então vai ser 2 jogadores aí que o Vitória vai, sim, apostar para ter um bom resultado diante do Fortaleza. Como eu falei, o Vitória vive uma grande fase, né? Só que o desempenho dentro de campo precisa melhorar. Se o Vitória quiser surpreender o Fortaleza com uma vitória lá no Castelão, precisa jogar bola, precisa jogar mais. Não jogar apenas para se defender, como foi no primeiro tempo contra o rival. O Vitória é um pouco acuado. Eu acho que o Vitória tem sim totais condições de surpreender o Fortaleza lá, mas tem que jogar com inteligência, se defendendo muito bem e sabendo usar os contra-ataques, né? A gente tem bons jogadores para isso. Tem Fábio, que vive uma ótima fase. Eu acho até que ele deveria ser titular nesse time. Eu espero que seja contra o Fortaleza, porque é um ponta de lança, um jogador bastante importante nos contra-ataques, porque a sua velocidade é o seu diferencial e o Vitória vai precisar, sim, porque o Fortaleza vai vir para cima do Vitória e o Vitória vai ter boas oportunidades aí para poder usar essa arma que é Fábio no time do Vitória. Agora falando do nosso adversário, o Fortaleza, que é um time que, diferente do Vitória, vive uma péssima fase. Rapaz. Enquanto o Vitória está aí, muitos jogos de invencibilidade, Fortaleza vem de 2 derrotas consecutivas e 2 derrotas dolorosas. A primeira derrota foi contra o Ceará do nosso conhecido ex-técnico Léo Condé, porque se tem uma coisa que Léo Condé sabe fazer, é jogar clássico. O homem botou o time de Vojvoda no bolso, né? Assim como ele fez com o Rogério Ceni e em outras ocasiões jogando o Bavi, da mesma forma ele fez com o Vojvoda, né? Venceu com autoridade, botou o time do Fortaleza no bolso, e isso meio que começou uma pequena crise no Fortaleza, porque clássico é clássico, né? Clássico está aí para aumentar o nível, a confiança dos jogadores. Se caso de derrota também pode baixar um pouco, a torcida ficar apreensiva, ficar nervosa. Então o clássico tem esse poder, né? Tanto que isso afetou o time de Vojvoda, que quando eles enfrentaram o modesto Alto do Piauí, também perderam pela Copa do Nordeste. Então eles estão vindo de 2 derrotas consecutivas. A torcida já está chateada, a imprensa está pegando no pé, Vojvoda está tentando se explicar nas coletivas, inclusive na coletiva pós-jogo ele se sentiu um pouco desconfortável, né, um pouco impaciente com as perguntas, mas ele também foi questionado em relação ao Vitória sobre esse jogo, como é que vai ser essa semana, né, de preparação. O Fortaleza que teve mais dias para se preparar do que o Vitória, teve alguns dias até esse próximo jogo da Copa do Nordeste. Vamos ver o que Vojvoda falou a respeito desse jogo, desse confronto contra o Vitória. Próximo rodado só vai ter o Vitória, né? Que é um time também bastante raço na Copa do Nordeste. A partir da partida de hoje, né? O que isso tira de positivo e também de negativo para o próximo confronto?
Bueno, es difícil analizar cosas positivas después de perder, mas sempre hay, vou analizar tranquilamente. Hay jugadores que hoy jugaron su primer jogo, su rendimiento acho que fue aceptable a bueno, entonces a partir de ahí empezar a construir nuevamente después de derrotas, como acontece siempre. Después de una derrota empiezan las dudas, empiezan muchos comentarios, falarnos, tenemos que estar tranquilos e acreditar sempre em nosso trabalho. Mais uma derrota, Voivoda, e o Fortaleza tem uma semana para trabalhar. É uma semana boa, esse espaço maior depois de 2 derrotas? Não, sempre depois de eu perder não é bom. Eu quero jogar rapidamente para esquecer isto, mas o calendário é assim. Vamos a trabalhar nesta semana para o próximo jogo. Sí, es un momento difícil, mas vuelto a repetir, este grupo tiene resiliencia, este grupo tiene jugadores de inteligencia, de qualidade, que trabalham honestamente para salir de estas situações que o futebol tem. Professor, o quanto que a parte mental, desde o clássico até essa partida, ela chega para esse confronto? O que é que o senhor tem como avaliar de diferencial dessas 2 partidas? O que é que a equipe já evoluiu? E o que é que o senhor deseja para a próxima partida contra o Vitória? No, en cuanto a la parte mental, acho que no. Hoy fue un partido diferente. Veníamos de una derrota, hoy recibimos otra. No es excusa, más sabíamos que teníamos que adaptar rápidamente a un campo, a un gramado que no era de las condiciones que estamos acostumbrados. Es fútbol, en Nordeste acontece esto. No lo hicimos bien en esa adaptación, principalmente en el primer tiempo, y en el segundo tiempo recibimos 2 goles después de conseguir un buen gol en una asociación bien por todo campo, porque comienza en una banda, termina en la otra y finalizamos bien. Agora é fechar muito grupo e continuar trabalhando. Pessoal, Pois é, meus queridos colossais, não será um jogo fácil, né? Apesar de que o Fortaleza está vivendo essa fase ruim, o que é um ponto positivo para o Vitória, que pode aproveitar esse momento ruim do Fortaleza e tentar arrancar uma vitória, ou na pior das possibilidades aí, ou na menos pior das possibilidades, no empate, né, para conseguir se manter aí na ponta do grupo. O Vitória precisa vencer. O Vitória vencendo se manterá na liderança do grupo. Isso é importante, manter essa invencibilidade para aumentar a confiança dos jogadores. Mas é como eu falei, não adianta o Fortaleza estar numa fase ruim e o Vitória entrar nos jogos dispersos como vem atuando nos últimos jogos. Porque uma coisa é você enfrentar Jequié, é você enfrentar Jacuipense, é você enfrentar Juazeirense. Outra coisa é você enfrentar o Fortaleza, que mesmo vivendo uma fase ruim, tem grandes jogadores, tem um bom técnico que sabe armar os jogos, né? Principalmente esses jogos tão importantes. Então, a Vitória tem que saber explorar esse ponto positivo ao nosso favor, que é a fase ruim do Fortaleza, e também precisa melhorar o seu desempenho dentro de campo, né? Acho que já foram mais de 10, 11, 12 jogos na temporada, já é o suficiente para os jogadores já estarem nos trincos, né? Para poder atuar de forma já em preparação para as próximas competições. A gente espera que o Vitória faça um grande jogo, de verdade, né? Estamos na expectativa que o Vitória vença não só o Campeonato Baiano, mas também a Copa do Nordeste, porque o torcedor merece isso depois de muito tempo, né? Seria uma consagração dessa geração colossal. Mas e vocês, colossais? O que é que acharam a respeito dessas informações aí entre Fortaleza e Vitória, que será o próximo jogo pela Copa do Nordeste? Acho que será o melhor jogo da Copa do Nordeste, né? Os dois leões aí se enfrentando. Eu quero saber a sua opinião. O que é que você acha que vai ser desse jogo? Deixa aí embaixo nos comentários que eu vou ler todos, ok? O nome da palavra é gratidão. Eu fui, mas eu volto logo. Não fica com saudade, não. Tamo junto, família. Forte abraço. Fiquem todos com Deus. Eu fui e até a próxima. Valeu, colossais!